A rádio Jovens Restaurados em Jesus entrevista o evangelizador e pregador da Palavra de Cristo, Moisés Rocha. Nós estamos aqui na Associação Resgate em Sete Lagoas com o Moisés Rocha. Ele que é fundador da comunidade, ele é fundador também da Fazenda de Recuperação São José, e sobre estes assuntos nós falaremos mais tarde. E ele está nos recebendo em sua casa para falar um pouquinho conosco a respeito do trabalho que ele desenvolve. Não só do trabalho, mas como da sua vida, da sua dedicação às pessoas. E vamos iniciar perguntando ao Moisés Rocha: quando e como você descobriu essa sua vocação, esse desejo de se dedicar às pessoas, de fazer o bem às pessoas e de acolhê-las? Em primeiro lugar, Heloísa, eu quero agradecer a presença de vocês aqui na minha casa. Vocês são muito bem-vindos, né? E eu penso assim, quando a gente começa a servir a Deus com uma reta intenção, à medida que o tempo vai passando, a gente vai sentindo um desejo de mais. Porque Jesus trabalha assim, né? A gente dá o primeiro passo e ele pede mais um. Quando a gente vê, a gente está totalmente enroscado, já não dá mais para voltar, não é isso? E foi assim comigo. Comecei fazendo uma pregação de vez em quando eu vi, eu já estava pregando toda noite, e compromisso todo final de semana, e aquilo foi me consumindo, e chegou um momento que eu achei que Deus queria mais de mim. Nesse momento eu era até noivo e tudo, trabalhava, tinha a minha vida, mas a vontade de que algo a mais era tão grande que eu cheguei até pedir ajuda ao padre e achar que Deus não queria padre. E foi nesse momento que, em oração, até com a minha noiva e tudo, a gente resolveu dar um tempo, eu pedi conta do meu trabalho, e eu fui fazer uma experiência em São Paulo, no mosteiro, para poder as pessoas rezarem comigo e eu também entrar em oração, para saber o que Deus queria de mim, porque eu sentia um vazio dentro de mim, assim, uma insatisfação de algo mais, parece que tudo que eu fazia que já era muito, mas estava pouco. E aí nesse momento todo mundo que foi me atendendo e orando por mim, sacerdotes, superiores de comunidade, dizia assim: olha, Deus está me revelando que você tem um carisma de fundar uma comunidade, você pode ficar aqui o tempo que precisar, mas é só uma formação, um dia eu sei que você vai embora. E aí eu passava um tempo naquele lugar, ia para um outro, o outro dizia: olha, eu sinto que um dia você vai voltar para a terra dos teus pais, vai nascer um trabalho lá, aqui não é o seu lugar, mas fica o tempo que precisar. E foi nesse tempo de experiência, que durou quase 3 anos morando em São Paulo, é que um belo dia Deus me deu uma palavra: vai, volta para a terra dos teus pais, será pai de muitos povos, e aquela palavra que Deus deu para Abraão, né? E eu voltei e conversei com a minha família para ter um pouquinho de paciência comigo. Eu não era aquele filho que foi embora ser pai e não deu certo e voltou. Deus estava trabalhando na história, e 5 meses depois nasceu a comunidade, completou agora 12 anos. E qual é a sua relação com a Canção Nova? Você também foi, assim, nesse seu período de descoberta, de até você ter essa certeza e sentir que aquele momento era o momento de você voltar e fundar a comunidade e a fazenda? Você passou antes pela Canção Nova para você concretizar posteriormente essa sua intenção ou esse seu ministério, né? De ser pai de todos? Sim, até que assim, a Canção Nova hoje ela é muito grande, né? Então é muito difícil você chegar lá assim: eu quero conversar com alguém, e não funciona dessa forma, né? E eu até realmente procurei, mas eu não consegui esse contato de alguém que pudesse conversar comigo, rezar comigo, me deixar ficar uns dias. Mas lá eu conheci a Fazenda da Esperança, o Frei Hansen. E aí, quando eu contei a minha história para ele me chamou num canto e falou: vem cá que nós vamos conversar. E aí ele falou: a sua história é muito bonita, isso tem cara que tem um chamado aí, uma vocação. Então volta para a tua casa, abandona tudo e vem dar um ano da sua vida aqui no trabalho com os dependentes químicos, que nesse 1 ano eu te garanto que Deus vai te falar. Aí eu fui morar lá do lado, em Guaratinguetá, e fiquei morando lá 6 meses. E aí a Fazenda da Esperança estava abrindo uma casa em
Florianópolis, Santa Catarina. Me mandaram para lá, eu trabalhei 6 meses lá, deixei a fazenda fundada, e aí com quase um ano Deus me deu uma resposta que o Frei tinha me dito que daria, e aí a partir disso eu fui tomando outros caminhos, mas assim, a Canção Nova entrou na minha vida um tempo depois, assim, a comunidade já estava fundada, eu já estava pregando pela comunidade, já tinha um reconhecimento do bispo, e um belo dia eles me ligaram, perguntando se eu não aceitava pregar numa quinta-feira de adoração, e de lá foi um sucesso, já saí com data marcada, e entre entrevistas em programas e pregações, eu fui acho que 5 ou 6 vezes, e isso ajudou a dar assim, uma amplitude nacional no carisma da comunidade. E nós estamos vendo aqui que você tem um cartaz com o Ano da Graça de Deus, que é 2014. Então nós gostaríamos de saber de você, o Ano da Graça, que é 2014, isto é uma profecia? Pois é, aqui na nossa comunidade, nesses 12 anos, talvez de uns 5 anos para cá, a gente sempre reza no início do ano, pedindo a Deus o que aquele ano nos aguarda, né? O que a gente pode esperar daquele ano. E aí, ano passado, Deus não nos revelou nada, e o Papa publicou o Ano da Fé. Então a gente sentiu que não foi revelado que era o Ano da Fé. E esse ano de 2014, o Papa não publicou nenhum ano. Já sabemos que no final de 2014, lá para novembro, ele vai publicar como 2015 o Ano das Vocações das comunidades religiosas. E para 2014 a igreja não nos convocou a viver nada. Então a gente entrou em oração e diante de palavras de profecia, de visualização que a gente teve, nós tivemos uma visão de muitos cestos cheios de frutos, de planta, de colheita. E o Senhor dizia no nosso coração, essa leitura que está escrita de Lucas 4,19, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou tal, para proclamar um ano de graça por parte do Senhor. E aí nós entendemos que 2014, já que em 2013 a gente aprendeu a viver de fé, que foi o ano da fé, quando a gente aprende a viver de fé, a gente começa a colher os frutos da fé. Então que 2014 é um ano de colheita, né? É um ano de dar passos, é um ano de ousadia, de profecias passadas que vão se cumprir nesse ano, coisas que Deus foi trabalhando 2, 3, 4 anos atrás e que nesse ano a gente vai começar a ter um gostinho disso. E nós começamos a pregar sobre isso e as pessoas confirmando, olha, passamos o ano novo na vigília do grupo de oração e Deus falou que é ano de colheita. Aí fui pregar no outro lugar, a coordenadora começou a chorar e disse, olha, eu achei que era o meu humano, mas a gente na vigília de Réveillon, Deus falava que era um ano de graça. Então eu percebo que isso não é humano, não é só nosso, já está confirmado em várias pessoas que a gente vai viver um ano de muita colheita, assim, de muita fartura no mundo espiritual. Então eu acredito que a gente pode esperar nesse ano muita coisa boa também por aí. As pessoas que não participam de grupos de orações, né? As pessoas que vão à igreja uma vez por semana, aos domingos, por exemplo. O que essas pessoas precisam fazer para que elas alcancem esta graça também? Sim, a gente até fez questão de colocar ali no banco, né? Só podemos viver um ano de graça porque nós cremos e estamos com Jesus, o autor da profecia. Foi ele que disse que haveria um ano de graça, né? Lá em Lucas 4. Então, o primeiro passo é estar com aquele que é o dono do ano da graça. Então, é um ano de a gente rezar mais, né? Se a gente ainda não reza o texto todo dia, está na hora de começar a rezar. Se reza, vamos rezar 2, 3, o rosário, não é isso? De buscar uma vida maior com a comunhão, com o sacramento da confissão. Nós estamos aí nesse período quaresmal, é momento de fazer penitência, de fazer jejum, ou seja, quanto mais intimidade e relacionamento com o dono do ano da graça, mais perto da colheita nós estamos. Então é um ano também de aumentar a vida espiritual, de uma conversão sincera, de rever a vida, de rever os conceitos, é um ano de rever os valores. Então eu acredito que é um ano de amadurecimento espiritual, porque às vezes a gente pensa em graça, a gente só pensa em milagre, né? Então é o ano que meu marido vai voltar para casa, é o ano que o filho vai parar de beber, é o ano que eu vou passar no vestibular, que eu vou mudar de emprego. Mas nós não estamos falando assim dessa graça desinteressada. Nós estamos falando de viver debaixo da graça. Porque eu penso assim, uma vez eu preguei sobre isso, Deus não quer só abençoar você, Deus quer fazer de você uma bênção. Isso é diferente, né? Às vezes a gente não recebe uma bênção naquele dia, mas a gente é uma bênção viva, né? Então o primeiro passo é ser abençoado, é que a nossa vida esteja debaixo do ano da graça. E um segundo passo
é dar passos. Porque às vezes a gente senta com o bumbum no sofá e fica esperando o milagre chegar do céu. E não é assim. A gente precisa dar o primeiro passo. Eu costumo dizer que Deus não abençoa a gente que fica parado. Deus abençoa quem acorda cedo e começa a trabalhar pela vitória. Porque o milagre não cai do céu. O milagre é o poder de Deus que desce quando alguém aqui de baixo arranca lá de cima a parte que é dele. Então assim, se a pessoa está insatisfeita com o trabalho que ela está vivendo e está buscando uma oportunidade para um negócio próprio, esse ano é ano disso. Reza, caminha na graça e dá um passo, não é? É ano de marcar o casamento, é ano de tentar o financiamento da casa própria, é ano de se colocar a serviço do ministério da igreja, é ano de lançar um livro, é ano de gravar um material, de juntar a sua banda, o seu ministério e amadurecer um CD. Então assim, quando a gente está debaixo da graça, sob o poder da profecia, a gente dá o passo crente que nesse ano Deus vai nos honrar no passo. Então eu acredito que são esses dois níveis, de estar com e dar o passo para. O passo para. E nesse caso, assim, quando a pessoa está e precisa amadurecer para alcançar a graça, existem aquelas pessoas que não estão em lugar nenhum. Sim. Elas estão paradas. Então é um ano também que Jesus deverá tocá-las, o Espírito Santo também deverá tocar essas pessoas para que ela dê esse passo. Sim. Também, para que ela também se fortaleça na fé, avive a fé, para que ela chegue nesse estágio, que você acabou de mencionar para nós. Sim, infelizmente, eu não sei se é cultura, onde está o erro, mas a gente tem aquele sentimento de, mas eu sou católico, eu rezo em casa. Isso. Eu vou à missa porque eu sinto bem. Não adianta eu não me sinto bem. Só que assim, a gente tem que aprender a se sentir bem. Eu preciso rezar mesmo quando eu não tenho vontade, porque se eu não rezo, eu paro de caminhar. Então, com certeza, esse ano a gente vai ser incomodado nessas coisas. Eu me lembro quando Moisés subiu no monte para poder dizer, Senhor, lá no livro do Êxodo, capítulo 32, Senhor, o povo montou o acampamento, diz que está cansado de caminhar e se o Senhor não abençoar eles não vão voltar a caminhar. E o Senhor disse, Moisés, por que você clama a mim? Diga o povo que marche. Enquanto a gente movimentar, eu abençoo. Se parar, eu paro de abençoar. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não abençoa a gente parar, entende? A gente precisa movimentar, precisa dar o passo. Às vezes você está com um problema no casamento e se ficar sofrendo em casa, o seu casamento vai acabar. Então traz o problema de casamento para o seio da igreja, vamos sofrer junto. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja orava por ele e o anjo do Senhor visita Pedro na prisão. Então assim, traz o seu problema familiar para o seio da comunidade, vamos orar junto, vamos sofrer junto, se movimenta para que debaixo da graça a gente consiga dar os passos nível 2 e nível 3, né, Luiz? Agora nós queremos conversar com você a respeito deste livro, 2 em 1. Um intitula-se Os Desafios Modernos para se ter uma família feliz, que é este. E o outro, Eu vos declaro marido e mulher. Nós temos conhecimento que estes livros já se encontram na 4ª edição e você já alcançou mais de 4.000 livros vendidos em todo o Brasil. Isso mesmo. E nós gostaríamos de saber qual o motivo dessa vendagem extraordinária. Sim. Talvez, Luiz, eu tenho várias coisas para dizer a vocês. Assim. A primeira é que o carisma da nossa comunidade é a defesa da família. Porque João Batista morreu defendendo a família, denunciando o adultério de Herodes com a sua cunhada. Não é isso? Então, família é o nosso forte. Eu sou fundador, eu sou casado, eu tenho filhos, a gente tem casa de adolescente, trabalha com dependente químico, atende casais, orienta pessoas. Então, família é a nossa praia. E quando a gente faz e fala de uma coisa que a gente vive, o sucesso é maior, né? A segunda coisa é que, assim, como já tem muitos anos que eu prego sobre família e as pessoas cobravam que eu escrevesse, eu não tinha tempo, eu resumi tudo que eu prego e fiz virar livro. Então, na verdade, esse livro não é uma ideia nova. Eu coloquei alguém para digitar as pregações melhores e fui organizando, aumentando, acrescentando, corrigindo. E eu fiquei 1 ano fazendo isso, tem muito documento da igreja, é muito doutrina católica.
E aí eu comecei a colocar tudo que existe numa família, do nascimento, né, da gravidez ao idoso. O que existe de problema dentro de uma família? E aí isso virou uma verdade, né? E o terceiro sucesso é porque, infelizmente, hoje, todo sofrimento é problema de família. A gente vai pregar encontro diocesano só para líderes. Não vem de formação, porque vem de pregação, como lidar com o filho na droga, como lidar com o marido que não está na igreja. Então todo mundo hoje vive a luta do combate dentro do seio familiar. Então o sucesso é até uma verdade. Eu gosto muito dessa parte azul, eu vos declaro marido e mulher, porque o livro diz assim: é possível ter um casamento feliz? Qual é o segredo de um casamento eterno? E aí ele mostra, você pode até virar e olhar aí, quando a gente sai da bênção, eu vos declaro marido e mulher, na porta da igreja tem as escadas que a gente tem que descer. E olha o que a gente tem que fazer para ter um casamento feliz: vencer desafio, mudar comportamento, superar conflito, corrigir defeitos, substituir posturas e ajustar detalhes. Então eu trabalho muito nesse livro de casamento a questão de que não basta só ter amor e ter a bênção de Deus. Existem comportamentos e coisas que fazem manter o amor ou destruir o amor. Então eu falo muito mais de comportamento do que de religião. Existe um capítulo aí, por exemplo, que diz os 18 atitudes de um marido que estragam o casamento. Eu vou trabalhar de comportamento. E aí tem um capítulo sobre as 18 da esposa. E aí tem os 10 mandamentos do que não pode ter dentro de um casamento. E aí eu vou trabalhando comportamento, caráter, personalidade, mania, atitude, essas coisinhas que vão fazendo o casamento feliz. É interessante também aqui, né, o desenho, ele retrata aqui os noivos, né, de mãos dadas. Então tudo isso que você disse significa que os noivos, que são futuramente esposo e esposa, terão que passar